Olá, amigos, Adriana Muratori, áudio 5 da série Autocura, Autoconhecimento e Propósito de Vida. Nós vamos falar hoje sobre o segundo nível, ou segundo corpo do nosso campo de energia, que é importantíssimo para nós entendermos várias questões que nos acontecem no mundo físico. Antes, nós só gostaríamos de enfatizar que todos os nossos áudios, os antigos e os novos, são gratuitos. Não podem ser comercializados de forma alguma e por conta disso nós até criamos um canal no YouTube onde estão todos os áudios e os novos também serão postados lá. É só digitar Adriana Muratori, Muratori. Hoje então nós vamos conversar sobre esse segundo corpo. Esse segundo corpo nós chamamos de corpo emocional e ele registra todas as emoções, todos os sentimentos que nós temos em relação a nós mesmos. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque se nós temos sentimentos e emoções positivas em relação a nós, se nós gostamos de estar conosco mesmo, se nós gostamos de como somos, se nós nos sentimos bem conosco e nós temos várias emoções e sentimentos que são agradáveis em relação a nós, então nós temos esse segundo nível, esse segundo corpo carregado de energias positivas, de todas as cores. Ele é bem colorido, brilhante, muito carregado. Mas e se for o contrário? E se nós temos sentimentos negativos em relação a nós mesmos, se nós não gostamos muito de como somos, se nós não gostamos de estar conosco, ou se nós temos algumas questões que nós negamos, que nós não deixamos fluir. Então nós temos esse segundo nível fraco, ou então cheio de nuvens sombrias, que são energias bloqueadas e que vão nos prejudicar descendo para o mundo físico se não forem trabalhadas. Entenderam a importância desse segundo corpo? A importância é que, infelizmente, na nossa cultura, na atualidade, a maioria de nós faz a segunda opção, age da segunda maneira, ou seja, bloqueia os sentimentos negativos em relação a si mesmo. Não libera, não deixa fluir isso, nega, empurra, como eu gosto de brincar, para debaixo do tapete. Só que não funciona. Porque quando nós empurramos isso para debaixo do tapete, quando nós negamos estar conosco mesmo, quando nós negamos o confronto, quando nós negamos o trabalho com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios sentimentos, em relação a nós mesmos, e ao invés de trabalharmos essas questões, nós fugimos, nós nos distraímos, buscamos um vício para tirar o foco desse autoconhecimento e não queremos lidar com as nossas questões, com os nossos sentimentos. Isso não fica resolvido. Isso não fica debaixo do tapete. Isso fica registrado no nosso segundo corpo, no nosso segundo nível, no corpo emocional. Não é que o segundo corpo, que o corpo energético seja a causa, a origem dos nossos problemas no mundo físico, mas ele é o veículo pelo qual a consciência se manifesta. Então funciona assim: se nós não queremos lidar com as nossas emoções, nós não queremos lidar com os nossos sentimentos, nós não queremos ter a consciência deles, nós queremos empurrá-los, nós queremos negá-los, eles ficam registrados ali para serem trabalhados uma hora. Porque senão não existe evolução, se nós não trabalharmos as nossas questões. Então eles vão ficando bloqueados ali e vão ficando registrados através dessas nuvens escuras, sombrias que vão se acumulando. Vão se acumulando até um ponto que elas têm que descer para o mundo físico. Elas têm que se manifestar no corpo físico e nas circunstâncias do mundo físico.
para que nós possamos trabalhar aquilo que nós não quisemos trabalhar, aquilo que nós negamos, aquilo que nós bloqueamos. Então, nós, dentro dessa percepção, entendemos que é extremamente necessário que nós possamos deixar fluir as nossas emoções, os nossos sentimentos, sejam negativos ou positivos, e trabalharmos as nossas questões ao invés de fugirmos delas. Por quê? Porque mesmo que os sentimentos e as emoções sejam negativos em relação a nós mesmos e cria essas nuvens sombrias, se nós trabalhamos essas questões, se nós deixamos fluir, se nós não bloqueamos, eles são transmutados. Esses bloqueios, essas nuvens são transmutadas, são transformadas, são liberadas e o campo fica carregado, energeticamente positivo, e não vai gerar problemas no mundo físico. Mas, se nós não trabalhamos, essas energias ficam ali. E esse conhecimento é um conhecimento universal. Nós sempre gostamos de enfatizar que os nossos áudios não têm caráter, cunho nenhum religioso. Estão abertos a todas as religiões e inclusive a pessoas também que não têm religiões. O que isso não é empecilho nenhum. Só bloqueia a nossa evolução quando nós ficamos presos a questões e preconceitos religiosos. Então esse conhecimento, ele flui de maneira universal porque ele está em vários autores de diversas culturas diferentes, de diversos momentos diferentes da nossa evolução. Nós podemos encontrar, por exemplo, o psicanalista dissidente de Freud, Reich, ou Reich, como alguns gostam de pronunciar, que fez várias pesquisas científicas e chamava esse bloqueio que nós estamos falando, dessas nuvens escuras, no segundo nível, de orgônio morto, que precisava ser liberado, senão ia trazer problemas na nossa vivência e no mundo físico. E temos outros autores e pesquisadores americanos, europeus, de várias épocas, de várias culturas, em várias obras diferentes, desde que seja desse paradigma mais aberto, que acompanha as mudanças da nossa evolução. E temos também até a psicografia de Chico Xavier, de há mais de 50 anos atrás, em Evolução em Dois Mundos, quando André Luiz vai citar esses corpos e vai citar o segundo corpo como sendo o corpo emocional que registra as nossas emoções e sentimentos. Então vejamos que não é um conhecimento religioso, é um conhecimento amplo. Nós chamamos esse conhecimento, quando ele vem de diversas fontes, de universalidade do conhecimento. Então, o dever de casa desse áudio é: trabalhe as suas questões. Se nós não trabalhamos as nossas questões, as nossas emoções, os nossos sentimentos, se nós não deixamos que eles fluam em relação a nós mesmos, ou se nós não gostamos de nós como somos, nós vamos criando bloqueios e mais bloqueios. E isso vai comprometer a nossa saúde e a nossa vida no mundo físico. Nós podemos até chegar a ficarmos deprimidos, porque não gostamos de nós mesmos, e esse campo está cheio de bloqueio. Ou então nós vamos ter problemas de saúde, vamos ter obstáculos, situações difíceis no mundo físico, porque nós deixamos que tudo isso se acumulasse ali, porque nós evitamos esse autoconhecimento. Então, deixe fluir as emoções e os sentimentos em relação a si mesmo. Trabalhe isso, não evite, não bloqueie, não negue esse autoconhecimento, esse confronto consigo mesmo. Ninguém evolui sem esse autoconhecimento, ninguém evolui bloqueando, negando as próprias emoções e os próprios sentimentos. Ninguém evolui sem amar a si mesmo e sem aceitar-se tal qual é, para trabalhar depois essas questões. Um abraço a todos, até o nosso próximo áudio.